sobre esse tema. Ao vivo também pelo Facebook. É um programa de rádio que, concomitante, temos o privilégio, graças à tecnologia, de também divulgar, principalmente para aqueles que não conhecem exatamente a fé evangélica, pelo Facebook também. Já de antemão agradecendo a participação dos que estão acompanhando ao vivo a nossa transmissão. Então nós vamos trazer nesse momento alguns conceitos sobre a reencarnação e a ressurreição. Queremos falar também, inevitavelmente, sobre novo nascimento, que também é confundido com reencarnação. Queremos falar também sobre o novo nascimento, reencarnação e a ressurreição, e ressurreição, melhor dizendo. Quais as diferenças? Para espíritas não há diferença. É uma maneira diferente de falar da mesma coisa. E o que a Bíblia fala exatamente acerca disto? Vamos então ver alguns conceitos, antes de falarmos da Bíblia, vamos ver alguns conceitos sobre, vamos chamar assim de conceitos neutros, sobre reencarnação. Aqui, deixe-me ver, aqui no... É que eu estou com uma dificuldade, eu peço desculpas, achei. Muito bem. No Wikipedia, traz conceitos bem genéricos, algumas coisas mais aprofundadas e precisas, outras nem tanto. No caso da reencarnação, o Wikipedia ele traz conceitos precisos sobre, né? Diz o seguinte: é uma ideia central de diversos sistemas filosóficos e religiosos, segundo a qual uma porção do ser é capaz de subsistir à morte do corpo, chamada de consciência, espírito ou alma. Este é o conceito espírita. Essa porção seria capaz de ligar-se sucessivamente a diversos corpos para a consecução de um fim específico, como, e aí eu acrescento, principalmente o autoaperfeiçoamento ou a anulação do karma. Conceito de karma, conceito kármico, que é bem comum principalmente nas religiões orientais, como o hinduísmo. A reencarnação pode ser definida como a ação de encarnar-se sucessivas vezes, ou seja, derivada do conceito aceito por doutrinas religiosas e filosóficas mais orientais, e o kardecismo, eu que estou acrescentando isso, por exemplo, as religiões animistas também creem bem em reencarnação, né? As religiões tribais também creem em reencarnação, né? Aceitos por doutrinas religiosas e filosóficas de que na morte física a alma não entra em estágio final, mas volta ao ciclo de renascimento. O filósofo Heródoto menciona esta doutrina como sendo de origem egípcia, sendo que nessa concepção a reencarnação se dava instantaneamente após a morte, passando a alma para uma criatura que estava nascendo, que poderia ser da terra, da água ou do ar, percorrendo todas as criaturas de um ciclo de 3.000 anos. Pitágoras também defendia a reencarnação. É chamada também de transmigração da alma e metempsicose. Esta última denominação é mais encontrada em filosofias orientais, em que admite-se, quando o autor diz filosofia, ele quer dizer religião, né? É um argumento, digamos, com uma maquiagem mais bonita, né? Religião é encontrada nas filosofias orientais, em que admite-se que a alma pode regressar em corpos de animais, inclusive. Então nós temos esse conceito a partir do Wikipedia, que, na minha opinião, está bem resumido. Está bem resumido, tá certo? Temos aqui outras informações sobre reencarnação e metempsicose. Aí vem outra aqui, que é a reencarnação e o cristianismo, os conflitos, algumas assimilações de algumas religiões,
Por exemplo, as testemunhas de Jeová, ela rejeita a ideia de reencarnação, ao contrário que testemunho de Jeová nós temos com todo respeito devido, mas discordamos enquanto cristãos evangélicos. Testemunho de Jeová para nós tem heresias irreconciliáveis e inconciliáveis com o evangelho. Eles rejeitam a ideia de reencarnação, a exemplo do evangelho, a exemplo do catolicismo na sua doutrina, né, na sua doutrina oficial, né? Ao contrário disso, as testemunhas de Jeová creem que a Bíblia ensina há de haver uma ressurreição, que é diferente, né, de reencarnação. Então nós temos isso em comum, há de haver uma ressurreição. Não é sinônimo ressurreição e reencarnação. Como os testemunhas de Jeová também creem dessa forma. Os testemunhos de Jeová acreditam que a alma humana não é imortal, mas sim mortal e destrutível. Nós discordamos disso. A morte como sendo o oposto da vida, isto é a inexistência em contraste com a existência. Bom, aí vem aqui o conceito relacionado à reencarnação. Quem mais defende são aqueles de linha espírita, né? Que defende, principalmente nos dias de hoje, né? desde a época do iluminismo, melhor, a partir do século XIX, né? Que o francês Hippolyte Léon Denisard River, eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas que incorporava Allan Kardec e outros estudiosos dedicaram-se a um tema então em voga. Na Europa, os fenômenos das mesas giratórias, em que os sensitivos alegavam que os espíritos se manifestavam com o mundo dos vivos. Kardec escreveu uma série de livros sobre experiências mediúnicas que observou e tendo como base a ideia da reencarnação. Fundou a doutrina espírita. Para os espíritos, a reencarnação é um ponto pacífico, ou seja, não há conflito entre eles. Todos os espíritas creem firmemente, piamente, seguramente na reencarnação. Mas muitos deles preferem dar crédito a relatos embasados no cientificismo. O espiritismo é grande divulgador da doutrina da reencarnação no Brasil e na maioria dos países ocidentais, defendendo que a reencarnação é um processo obrigatório, até o espírito não precisar mais reencarnar. Essa, assim, de maneira resumida, é a visão da doutrina espírita. Hoje, pelo menos no Brasil, assim, quem tem sido porta-voz dessa doutrina chamada reencarnação é principalmente o espiritismo kardecista. Certo? Então, onde e como está escrito na Bíblia que não há reencarnação? Isso é uma boa pergunta. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ressurreição dos mortos. Vamos trazer também uma opinião ligada à Wikipédia. Eu estou citando a fonte, né, sobre a ressurreição. A Bíblia hebraica, que é o Velho Testamento, o que fala sobre isso? Né? Diz o seguinte: a mais antiga referência na Bíblia hebraica de alguém subindo do Sheol está na canção de Ana, 1 Samuel 2,6. Porém, os comentários bíblicos geralmente indicam que este trecho deve ser lido de forma figurativa e não enxergam nele uma expectativa literal de Deus descendo e subindo ao Sheol. Passagens sobre a ressurreição antes do livro de Daniel lidam principalmente da ressurreição nacional, como é o caso de os teus mortos, abre aspas, os teus mortos viverão, os meus cadáveres ressuscitarão. Está lá em Isaías 26:19. Esta passagem em Isaías tornou-se depois um ponto de discussão rabínica sobre a ressurreição. As ressurreições temporárias de indivíduos estão por toda a Bíblia, como é o caso de Elias e o filho da viúva em Sarepta. Vê teu filho vive. 1 Reis 17:23. Eliseu e a mulher sunamita. Toma teu filho. Ele também ressuscitou. 2 Reis 4:36. Ou o contato com os ossos de Eliseu revivendo uma mulher. Tanto que ele tocou os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. 2 Reis 13:21. São fatos de ressurreição com os corpos os corpos que não entraram em decomposição ainda, mas que estavam mortos.
eu quero comentar sobre, ligado a uma palavra bíblica que diz que Jesus é o primogênito da ressurreição. Eu estou inspirado e provocado por esses textos aqui que a gente leu sobre ressurreição no Velho Testamento. E uma das perguntas que eu fazia em sala de aula aos alunos era por que Jesus era chamado primogênito da ressurreição? E alguns diziam, não, porque ele ressuscita pessoas, outros diziam, porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Não é verdade, ele não foi o primeiro a ressuscitar. Trouxemos aqui provas bíblicas que outros ressuscitaram, como o filho da viúva de Sarepta, dentre outros. Jesus, a diferença é, por que Jesus é o primogênito da ressurreição? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais ver a morte. Todos os que ressuscitaram antes, viram a morte depois. Passaram pela experiência da morte depois. Jesus não. Jesus ressuscitou definitivamente. E todo aquele que crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que passou consequentemente pelo processo do novo nascimento, tem a vida eterna. Mesmo que morra, ressuscitará. E ressuscitará para nunca mais morrer. É assim que a palavra de Deus diz e é assim que nós cremos. Quer participar com a gente? Pode ligar para o telefone fixo 3451 3066. Você também pode ligar para o celular do Sistema Correio 99750097. Vou repetir o telefone. Tem um 9 na frente agora, né? 99750097. Quer participar pelo WhatsApp? Nós temos o WhatsApp que é o 99676-4243. Vou repetir pelo WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem questionando, criticando, elogiando, opinando, ou mensagem de voz ou mensagem escrita. O WhatsApp que está bem em evidência, bem em moda hoje. 99676-4243. Você que está no Facebook, muito obrigado por sua audiência. Estamos aqui mexendo com o tema reencarnação e ressurreição. Qual a diferença? Qual ou quais as diferenças? O que a Bíblia fala acerca? Nós estamos no ar desde as 11 da manhã. Programa Bate-Papo com a Verdade. Então, no Velho Testamento, estamos falando sobre ressurreição à luz da Bíblia. No Velho Testamento fala de ressurreição de uma maneira com fatos, ressurreição aqui na Terra. E eu trouxe sobre a ressurreição definitiva que em Cristo é possível. Vamos falar mais detalhadamente daqui a pouco sobre isso. Certo? Nós temos aqui ainda no Wikipédia, que tem uma proposta isenta de tendências religiosas. Temos informações sobre o período rabínico, que diz o seguinte: a ressurreição é uma crença central da Mishnah, e é expressada em diversas ocasiões na liturgia judaica, como na oração matinal, nos serviços funerários também. Para Maimonides, o 13º e último de seus artigos de fé era: eu acredito firmemente que irá ocorrer um reavivamento dos mortos no momento que agradar o Criador. Louvado seja seu nome. E ele faz uma alusão, não sei até onde, consciente, eu penso que sim, por ser um rabino, acerca das profecias sobre o Messias no Velho Testamento. E ele diz o seguinte, vou repetir, que é muito interessante. Eu acredito firmemente que irá ocorrer um reavivamento dos mortos no momento que agradar o Criador. E este momento já se concretizou em Cristo Jesus. Eu que estou colocando isso agora. Esse momento se concretizou em Cristo Jesus, quando ele cumpriu sua missão e voluntariamente, como cordeiro manso e mudo, como diziam as profecias, morreu em nosso lugar em sacrifício vivo, sacrifício redentor, expiatório e vicário. O judaísmo moderno, o que fala sobre reencarnação? Melhor dizendo, ressurreição. De acordo com Herbert
Bristol, escrevendo para o hebreu Union College Annual do Judaísmo Reformador, o túmulo familiar é um conceito central para entender a visão da Bíblia judaica sobre a vida após a morte. Ele afirma que não é meramente um respeito sentimental pelos restos físicos, ou seja, pelos restos mortais. É a motivação da prática, mas ao invés disso, uma conexão assumida entre a sepultura adequada à condição de felicidade do morto na vida após a morte. Ou seja, uma esperança, primeiro, uma consciência após a morte e uma esperança de ressurreição. E ainda no Wikipédia, o cristianismo, que é a nossa linha, o que fala sobre ressurreição. No Novo Testamento, consequentemente. Nos termos mais antigos do Novo Testamento, as epístolas paulinas, Paulo insiste que a ressurreição não envolve carne e osso, argumentando em 1 Coríntios 15, 44, que os cristãos serão ressuscitados em corpos espirituais ou pneumáticos. Diversos estudiosos da Bíblia notaram que, de acordo com Paulo, a carne não tem papel nenhum na ressurreição, pois os cristãos são todos feitos imortais. Porém, nos evangelhos, a ressurreição, como no caso da ressurreição de Jesus, é apresentada com uma ênfase cada vez maior na ressurreição da carne. Deixa eu trazer uma explicação sobre isso aqui. Quando Paulo faz menção que não serão corpos carnais, ele está fazendo menção ao corpo carnal nessa estrutura decadente de carne pecaminosa, que foi consequência do pecado. Nós decaímos. E o argumento cristão e também judaico é na contramão do argumento, com o respeito devido às pessoas bem intencionadas do espiritismo, mas é na contramão do argumento espírita. Nós fomos criados perfeitos. O pecado trouxe a decadência, que repercutiu no planeta Terra. A palavra fala sobre a maldição da Terra, que por causa do pecado ela passou a produzir cardos e abrolhos, ou seja, espinhos. Isso explica as agruras do clima, isso explica algumas terras inférteis e plantas sem a devida utilidade, ao contrário, né, trazendo dificuldades. Então, houve também uma decadência na estrutura corpórea do homem. Quando o apóstolo Paulo fala que não vamos ressuscitar na carne, ele está fazendo menção à carne decaída. Mas haverá uma transformação. Por isso que é preciso falar sobre ressurreição. É a partir daquilo que foi morto, a partir daquilo que desceu à sepultura. Elementos do corpo vão ser transformados e nós vamos ter um corpo espiritual, que é um corpo em glória, mas a partir do decaído. O decaído é transformado, me refiro a estrutura material. A exemplo do corpo de Jesus, citando esse exemplo. O corpo de Jesus ele foi sepultado, mas foi transformado. Na mesma medida que você podia tocá-lo, Tomé o tocou, na mesma medida que ele podia comer, inclusive ele estava sentado à beira do lago ou mar da Galileia, e estava assando peixe com pães e ofereceu aos discípulos. E ele comia, mas da mesma forma que ele comia, que ele era tocado, que ele podia andar tranquilamente na terra, ele também podia se, digamos assim, usando um termo de hoje, teletransportar. Ele passava paredes. Mas o corpo era o mesmo corpo, só que transformado. Senão não teria base para a argumentação da ressurreição. Ressurreição sim. E todos os mortos irão ressuscitar. Nós cremos assim. Isso é fé. A ciência de Deus é muito maior do que a nossa capacidade de entender. E haverá ressurreição. Nós temos... Então são muitos argumentos. Eu estou lendo aqui alguns conceitos do Wikipédia. Certo? O catolicismo romano, especificamente, de acordo com a enciclopédia católica, nenhuma doutrina da fé cristã, diz Santo Agostinho, é tão veementemente e obstinadamente refutada como a doutrina da ressurreição. De fato, inclusive confundem, confundem e com o intuito, alguns maliciosa, outros
outros, de maneira, creio que ingênua, inocente, querem confundir um conceito com outro. Ressurreição não tem nada a ver com reencarnação. A doutrina da ressurreição dos corpos é tão, voltando então o que diz Santo Agostinho, é tão veemente e obstinadamente refutada como a doutrina da ressurreição dos corpos. Esta oposição começou bem antes dos dias de Santo Agostinho. Santo Agostinho coloca, nenhuma doutrina da fé tão resistida, né, como a doutrina da ressurreição. De acordo com o catecismo da Igreja Católica, o corpo, depois da ressurreição, é alterado para um corpo espiritual imperecível. Essa expressão está, para mim, precisa, é alterado. Eu posso colocar transformado, como um processo de refinamento. O petróleo, por exemplo, o petróleo ele pode ser em gasolina, em querosene, ele pode ser transformado em óleo lubrificante, em asfalto. Isso é um detalhe para o nosso Criador. Nós temos aqui ainda outra expressão do catecismo da Igreja Católica sobre ressurreição. Como? Cristo ressuscitou com o seu próprio corpo. Esse é o modelo. Vede as minhas mãos, o Senhor Jesus disse, vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo? Sou eu mesmo, ele afirma. Mas não regressou de uma vida terrena. Ele. Todos ressuscitarão com seu próprio corpo, com o corpo que agora tem. Mas esse corpo será transformado em corpo glorioso, em corpo espiritual. A doutrina católica está em consonância, essa doutrina específica está em consonância com as Escrituras. Não há dúvida disso, não temos nenhuma dúvida. De acordo com a Suma Teológica de Tomás de Aquino, seres espirituais que foram restaurados aos seus corpos glorificados terão as seguintes qualidades básicas. Vamos ver o que Tomás de Aquino, filósofo e teólogo, dizia sobre isso. Impassibilidade, característica das pessoas com a ressurreição, que significa imunidade à morte e à dor. Sutileza, permeabilidade, liberdade em relação à matéria, ou seja, teletransportar-se, é o que estou dizendo, teletransportar-se, passar por paredes. Agilidade, obediência ao espírito em relação ao movimento e espaço, habilidade de mover-se através do espaço e do tempo, com a velocidade do pensamento. Isso é Tomás de Aquino que fala. Clareza, beleza resplandecente da alma, manifestada no corpo, como quando Jesus foi transfigurado no Monte Tabor. Pois é, tem muita coisa aí, né? Muitas informações, e o programa só tem 1 hora, já estamos quase na metade do programa. Vamos ver aqui o que nossos amigos estão dizendo, mas eu vou colocar a vinheta novamente aqui para que você saiba onde está pisando. Olha o que diz, olha a nossa vinheta. Programa Bate-Papo pela Verdade, um programa esclarecedor, reflexivo, elucidativo, a Bíblia levada a sério. Muito bem. Eu sou Pedro Sertão Silva, para quem ligou o rádio agora. Eu sou o pastor da Igreja Batista Sertaneja e nós estamos com o programa Bate-Papo com a Verdade pelo Facebook, na Rádio Correio AM, aqui em Itaporanga, que é mais comumente conhecida como Correio do Vale. Nós temos aqui algumas participações, alguns comentários no Facebook. Eu quero agradecer sua participação. Nós temos aqui, marcando presença, Marcos Souza, Eliana Paulo, Cisine Luiz, o pastor Cisine, Estelemos, Gabriel Carneiro, Yama Guedes, Wilner Thomas, Ramilson Ferreira, Sueli. Nós temos um comentário do pastor Gildário, que está curtindo o programa e mandando um abraço. Um abraço, pastor Gildário, que nesse momento está em Campina Grande. Nós então vamos trazer mais uma opinião de um pastor. Algumas opiniões aqui de forma genérica. Depois eu coloco um áudio aqui do pastor Manfredo, que é defensor público
A senhora Janaína diz que não crê em reencarnação, porque Deus nos fez único. Bom, é a opinião dela. Muito obrigado a Janaína pela participação. Nós temos aqui, vamos fazer o seguinte, vamos colocar no ar a opinião daqui a pouco do pastor Manfredo, de João Pessoa, defensor público e pastor também evangélico. Marcelo, da Igreja Batista Sertaneja, ele diz que ele não crê em ressurreição. Ele não crê, melhor dizendo, na reencarnação. Só isso, direto, curto e grosso. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o pastor Jair de Planaltina de Goiás. O que é que ele diz sobre a ressurreição? Vamos colocar no ar agora a voz dele. Pastor Jair, um grande abraço, muito obrigado. Ele vai falar sobre a diferença entre... A pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte. Ele coloca o seguinte, você vê base bíblica, eu pergunto, você vê base bíblica para a reencarnação? É a minha pergunta para ele. Vamos ver o que ele responde. Graça e paz, pastor Pedro. Eu creio na palavra do Senhor quando diz em Hebreus 9, versículo 27, aos homens está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. O Senhor Jesus Cristo, ele não foi reencarnado. O Verbo de Deus foi encarnado. Diz a Bíblia que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de amor, cheio de bondade, cheio de ternura. Assim eu creio. Há um fato na Bíblia que o Senhor Jesus Cristo fala a respeito de uma mulher que o seu marido morre e, como era de costume, ela não tinha filhos, e aí o irmão casou com ela para que desse filhos, nome para o seu irmão já falecido. E ele veio a morrer também. Assim foi o terceiro da mesma forma. E aí foi perguntado ao Senhor Jesus Cristo, e quando chegar no céu, como será? Ela vai ficar com qual dos três? E a resposta do Senhor Jesus Cristo foi que no céu não se casa nem se dá em casamento. Se a reencarnação fosse uma verdade, certamente o Senhor Jesus Cristo falaria de outra forma. O marido morreu, ele vai reencarnar e volta a estar com ela e dará a ela filhos. Mas não foi desta forma a orientação. Né? Então, no céu, nesse caso, depois da morte, a Bíblia diz, segue-se a juízo. Segue-se a juízo. E todos haverão de comparecer diante do tribunal de Deus para prestar conta de tudo que fez na terra. Então, eu creio na ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Seremos ou trasladados, que é o chamado arrebatamento da igreja, ou morreremos e não passaremos pela segunda morte, porque a Bíblia fala sobre a segunda morte. Isso. As pessoas não têm falado isso, não têm pregado isso, ministrado isso. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não passa pela segunda morte. E a segunda morte é a separação por toda a eternidade do Senhor Deus. E é necessário que a gente creia de uma maneira sadia. Aquele que crê será salvo. E é desta forma que eu creio. Não acredito em reencarnação. Basta o tempo que passamos nesta terra cruel. A necessidade é de estar diante do Senhor. O apóstolo São Paulo desejou. É bom estar com vocês, irmãos, mas melhor ainda estar com Deus. Assim Muito bem.
Assim eu prego e assim eu vivo, na esperança do arrebatamento da volta do Senhor Jesus Cristo nos ares para arrebatar a sua igreja. Muito Que Deus bem. nos abençoe, meu pastor Pedro, e que a graça do Senhor seja sobre o teu coração. Muito obrigado, pastor Jair. Pastor Jair está enfatizando que nasce-se uma só vez, depois da morte segue-se o juízo, e no juízo é definido: quem crê no Senhor Jesus será salvo, quem não crê será condenado. E o processo de salvação ou condenação está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o supremo juiz e ele, ao mesmo tempo, também é a porta. Pastor Alves, obrigado pelo alô. Pastor Alves, nesse momento, está numa visita. Eu gostaria de ter participado também, mas não pode, porque está fazendo uma visita importante nesse momento, estratégica. O pastor é o pastor visitando suas ovelhas. Muito bem. Nós temos aqui a participação de Rebeca. A irmã Rebeca, que está em Campina Grande nesse momento, ela coloca o seguinte. Cadê a colocação dela que eu perdi aqui um pouquinho? Só um momento. O processo aqui do computador do WhatsApp. Ela diz o seguinte. A reencarnação é como se fosse vários estágios de vidas, que são em sequência, que o sentido é uma evolução, e a forma como vai se estar vivendo em determinada etapa depende de como foi vivida a etapa anterior. Ou seja, as coisas que acontecem em sua vida são consequências de uma outra vida que você nem sequer lembra. Ela traz uma definição e um questionamento ao mesmo tempo sobre reencarnação. Então, ela diz, então não é algo muito justo. A ressurreição é quando se morre e depois vive-se de novo para uma eternidade, que vai depender de ter aceitado ou não a Jesus como Salvador. Ou seja, vai depender se terá salvação, vida eterna, ou condenação, morte eterna. É o que Rebeca diz ali de Campina Grande. Irmã Amanda, aqui de Itaporanga, ela coloca assim: eu não creio em reencarnação, porque após a nossa morte segue-se o juízo. É o que a Amanda fala sobre isso. E a pergunta que eu quero deixar agora no ar para a nossa reflexão é a seguinte. Onde e como está escrito na Bíblia que não há reencarnação? E outra coisa que nós queremos colocar aqui é uma dúvida que alguns cristãos evangélicos trazem para a gente, por que Jesus disse que João Batista era o Elias? Essa é a pergunta. E alguns espíritas eles argumentam, alguns não, a tendência, o segmento espírita, ele argumenta em cima disso, dizendo que é um argumento suficiente para se crer na reencarnação. Vamos ouvir um louvor, eu vou tomar uma água agora aqui. Peço ao pessoal do Facebook que fique tranquilo. Vamos dar uma pausa, talvez você não vá ouvir, embora eu vou tentar aumentar o retorno aqui para que você possa ouvir comigo a música do Zazo. Muito bom. Muita informação. Isso é porque estou tentando resumir. Agora tem os pontos que o espiritismo mais defende, né, que é justamente essa questão da reencarnação, que Jesus disse: a Nicodemo, não importa que nascer de novo. Então, para eles, o nascer de novo é reencarnar, nascer para poder aperfeiçoar, né? A questão do novo nascimento, né? E essa questão de Elias, né? Eles usam muito esse para decifrar. Muito bem. Para legalizar, né? Rapaz, onde está e como está escrito na Bíblia que não há reencarnação? Essa é a pergunta, né? Onde e como está escrito na Bíblia que não há reencarnação?
Wikipédia sai. E outra coisa, Kardec, ele isola certos versículos da Bíblia, deixando sempre isolado para poder afirmar que existe, né? São versículos isolados, né? Versículos isolados, sem contexto. Sem contexto. Nós vamos para outra, não? Para outro o quê? Outra rádio? Ou vai, a minha pergunta se ia renovar o contrato. Renovar, acho que não, né? Ou sim, né? Pensar, né? Essa semana vamos definir, né? A questão parece que o Vilmar é o horário. Como assim? Só a questão do horário, ele tá tranquilo. O horário? Ele quer saber que hora? A gente está discutindo a questão da hora, né? Porque no meio-dia 1 não tem no espaço lá. No sábado ele vai ver. No sábado eu acho que é aberto. Vamos ver, né? E de 6 também. Tá bem. A Bíblia levada a sério. Fala a verdade. Um programa esclarecedor, reflexivo, elucidativo. A Bíblia levada a sério. Muito bem, que bom poder estar com você nessa manhã. Obrigado por sua audiência, você que está ouvindo na sua casa, no seu carro, você que está ouvindo no seu ambiente de trabalho, você que está ouvindo via internet, você que está ouvindo e vendo a minha imagem gerada a partir do Facebook. Que Deus possa abençoar a sua vida de maneira tremenda. Pastor Humberto, também de João Pessoa, manda um abraço para ele agora, está aqui também sintonizado conosco. Muito bem, tem aqui o irmão Flecha, ele emite uma opinião aqui. Ele diz o seguinte: a reencarnação é a volta do espírito para outro corpo. Aí pergunta, é isso? Então poderíamos dizer que a teoria da reencarnação é uma definição que foge aos ensinamentos bíblicos. Ele está perguntando. À luz da palavra de Deus, ela realmente entra em conflito. O que é contundentemente contraditório na opinião daqueles que pregam a reencarnação. São perguntas que ele faz, né? A palavra, a gente já respondeu parcialmente já essas perguntas, e provocado pelas perguntas que o irmão fez, a gente diz o seguinte: algumas tendências religiosas, elas buscam, de maneira sábia, pegar escrituras sagradas de determinados povos, que são consideradas sagradas e muito populares, no caso do Ocidente ou em países mesmo do Oriente, que tem grande presença cristã, seja católica, seja protestante, e usar a sua escritura e trazer elementos isolados dela para trazer, introjetar, inserir as doutrinas que não estão no arcabouço, né, da teologia, no nosso caso, cristã. Então pinçam-se passagens isoladas e diz, olha, está vendo? Isso está de acordo com a nossa doutrina, com o nosso dogma, ou teologia. Mas tem que levar em conta todo um contexto. Ninguém pode trabalhar doutrinas fundamentais, né, a partir de versículos isolados, colocando entre parênteses. Né? Por que reencarnação não tem nada a ver com ressurreição? Porque o contexto todo no Novo Testamento, que fala sobre ressurreição e novo nascimento, ele trabalha ressurreição, que é você ressuscitar no seu próprio corpo, seja antes da corrupção, seja mesmo depois da corrupção, da corrupção, ou seja, da decrepitude, depois da decomposição, a partir de um processo
que a ciência não explica, vai ressuscitar, mas a partir do elemento material transformado anterior. Né? Ou seja, colocando de maneira mais simples e mais direta, tu és feito do pó e ao pó voltarás. Então é a partir do pó mesmo que haverá a ressurreição. E a essência da alma, a essência do espírito, volta juntamente com o corpo, só que o corpo glorificado. Nós trabalhamos ressurreição. Ressurreição, reencarnação implica em novos corpos, em novas famílias, como a gente tem observado aqui. Reencarnação é um espírito que nasce, morre, nasce de novo e morre, e nasce de novo com corpos diferentes, podendo ter famílias diferentes, países diferentes, sexo diferente, cor da pele, nível social, cultural, e em algumas linhas de defesa da reencarnação, creio que você pode até voltar para ser um animal irracional. Tá bom. Né? Tipo, como se fosse um retrocesso. E, aliás, entendem que, principalmente, isso está no hinduísmo, entendem que do animal mais simples ao mais evoluído, você pode ir crescendo. E se houver um pecado grave, um erro grave, você volta a ser um animal irracional novamente. É uma coisa muito complicada de você... Não tem sentido isso. A palavra de Deus diz, não, que o Deus fez o homem, façamos o homem à imagem e semelhança, e foi um ato definitivo, objetivo, e acabou. Né? Então, cor da pele, nível social, cultural, tudo diferente, nos processos assim de várias reencarnações. Até conseguir um estágio evolutivo que não haja mais necessidade de reencarnar. A ressurreição, segundo a Bíblia, a ressurreição a partir do único corpo, a partir do único corpo que se teve. Só se morre uma vez. Ressurreição é em corpo glorificado, graças à obra da cruz de Jesus, obra vicária expiatória. Ressuscitado, quando ocorre a ressurreição, para nunca mais morrer. Então não tem que confundir uma coisa com a outra. Não pode. E eu até compreendo essa estratégia de querer encontrar onde não existe, por conta da convicção e também, não sei se de forma sutil ou explícita, uma estratégia proselitista também, né, para trazer pessoas a aderirem. Né? Novo nascimento. O novo nascimento que está ligado diretamente à salvação, e aqueles que morrerem em Cristo, ou seja, nascidos de novo, ressuscitarão para nunca mais morrerem e para a vida eterna. O novo nascimento, que é a regeneração do espírito, mediante a fé, isso no imediato, a regeneração do espírito, vivificação do espírito humano, no imediato, mediante a fé na salvação promovida por Jesus, sendo sacrificado, o qual foi sacrificado com a sua morte no lugar dos pecadores. Quem nasceu de novo após a morte, no tempo certo, vai ressuscitar para a vida eterna, e quem não nasceu de novo, ressuscitará também, mas para a morte eterna. Essa é a doutrina cristã, tanto católicos como evangélicos, e as várias tendências protestantes, a igreja cristã ortodoxa, grega, russa, a doutrina básica é essa. Não há base nenhuma no cristianismo autêntico. O Fabiano, ele faz algumas colocações aqui sobre reencarnação, algumas já foram lidas, mas obrigado, Fabiano, pela participação, né? Onde ele coloca João 3, do 1 ao 8. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O irmão Samuel não esteve hoje conosco, sempre tem participado, mas já há 2 domingos não participou, porque está por motivos profissionais e hoje por motivos de saúde. Então, obrigado, Fabiano, pelas colocações. Ele fala sobre ressurreição, sobre reencarnação, distinguindo uma coisa da outra. Ele diz o seguinte: os termos são distintos e fundamentam filosofias religiosas divergentes. É bom que é claro. Obrigado, Fabiano. É fundamental que se diga espiritismo
que defende a reencarnação, é totalmente diferente de cristianismo, que defende a ressurreição dos mortos. Não há como conciliar. Amizade, respeito, diálogo é uma coisa. Agora, querer conciliar a doutrina da reencarnação com a doutrina, inclusive culto às pessoas, relacionamento com as pessoas que são chamadas por eles de desencarnadas, a Bíblia é claramente oposta e combate de maneira muito clara o relacionamento com os mortos, né? Então não há conciliação entre a doutrina espírita e cristã. O que deve haver é respeito, né? O que deve haver é respeito, mas não se pode querer, a minha opinião, querer identificar e dizer que o cristianismo tem vínculo com essas doutrinas especificadas aqui do espiritismo. Não temos vínculo. É forçar a barra, né? Embora respeitemos as opiniões contrárias. Tá certo? Qual foi a pergunta que nós fizemos ainda há pouco? A pergunta foi: onde, como está escrito na Bíblia que não há reencarnação? Onde está escrito na Bíblia? Olha, nós falamos já vários versículos, os pastores que entraram no ar também citaram alguns versículos acerca disso, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos poupar, então, de mais versículos pela questão do tempo. E vamos passar para frente, vamos ligar nessa pergunta, que é a questão de João Batista. A pergunta é a seguinte, que a linha kardecista, principalmente de João Batista, era o Elias que havia de vir, ou seja, consequentemente, João Batista, Elias reencarnou sendo João Batista, né? Na conversa, olha bem, na conversa depois da transfiguração, Jesus afirmou que, de fato afirmou, Elias já veio e não o reconheceram. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Está lá em Mateus 17, de 12 ao 13. De fato, Jesus havia dito que João cumpriu a profecia da vinda de Elias. Mateus 11, 14 fala sobre isso. Malaquias 4:5 faz uma alusão também acerca disso. A profecia de Malaquias é importante porque mostra que Deus enviaria um mensageiro para preparar o caminho de Jesus. Mas algumas pessoas dizem que João Batista era Elias, reencarnado. Vamos ver a resposta da Bíblia a essa noção. Devemos distinguir entre o sentido simbólico da profecia e a afirmação literal que o próprio João fez em outro lugar. João agiu do mesmo modo de Elias. Mesmo espírito, mesmo estilo de Elias. Usava roupas de pelo, conforme Marcos fala sobre isso, Marcos 1,6, e falando sobre João e falando sobre Elias, está lá em 2 Reis 1,8, e morava nos lugares desertos e afastados. Referência em Mateus 3,1, e sobre Elias, 1 Reis 17, dos 2 ao 6. Elias introduziu uma nova época de profecia em que Deus julgou o povo rebelde e desobediente. João também introduziu uma época de nova revelação em que o Filho de Deus veio para julgar o mundo. Mas tudo isso não quer dizer que João era literalmente Elias. Não quer dizer. Quando os sacerdotes e levitas perguntaram para João: és tu Elias? Ele disse: não sou. João capítulo 1, versículo 21. Ele afirmou que veio para cumprir algumas profecias do Velho Testamento, mas deixou bem claro que não era Elias. Olha, e João, com a espiritualidade que ele tinha, um nível de sensibilidade, de discernimento, com certeza ele saberia caso isso fosse verdadeiro. Outra argumentação: Elias não morreu, as pessoas esquecem disso. Elias foi trasladado. Elias, a palavra de Deus diz que ele foi arrebatado numa carruagem de fogo, né? Alguns até disseram assim, era uma nave espacial. Bom, a palavra diz que era uma carruagem de fogo, era na ótica de Eliseu, que era a única testemunha que estava ali vendo, né? A doutrina... Então, como é que Elias vai reencarnar se Elias foi trasladado? Ele não conheceu a morte. Aliás, teve duas pessoas na Terra que não conheceram a morte. Foi Elias e Enoque. A palavra de Deus fala que Enoque também foi tomado para si. Não houve
não passou por um processo de morte. A doutrina da reencarnação faz parte dos ensinamentos de diversas religiões, mas não se encontra na Bíblia. E o texto que é bem conhecido, está lá em Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, Hebreus 9, 27. E a gente vê depois, lá em 2 Coríntios 5, 10. Segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Depois da morte, vamos ser julgados por Jesus, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5, 10. Ele não fala por meio dos corpos, mas por meio do corpo. Essa é a observação. Então, continue sendo espírita, se você quiser continuar, você tem suas convicções, mas não misture espiritismo com cristianismo. E você que é cristão, defina-se. Ou você é cristão ou você é espírita. Não significando desrespeitar espírita. Respeitar, conheço espíritas seríssimos, éticos, até melhor na sua postura e comportamento do que muitos cristãos. Não é essa a questão. A questão é a doutrina espírita, ela diverge nesses pontos do cristianismo. Olha, o problema maior da doutrina da reencarnação é a ideia de aperfeiçoamento através de várias vidas. Nessa noção nega a doutrina bíblica de salvação. Pela graça de Deus, Efésios 2:8. A salvação, ou seja, a plenitude da iluminação, ela vem por um processo de intervenção do próprio Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, humanos, mas é dom de Deus. Não é pelas obras, para que ninguém se vanglorie. Tá certo? Então a gente precisa dessa contundência sem perder o respeito, certo? Nós temos aqui, que eu falei que ia colocar, vou colocar agora, é o pastor Manfredo. O pastor Manfredo, ele fala traz algumas colocações sobre a doutrina da reencarnação. A teoria da reencarnação, ele diz, é muito antiga. Ela remonta aos anos 1600 a.C. e surgiu no norte da Índia. A primeira referência tem no mínimo 2.600 anos nas Upanishads, livro sagrado do hinduísmo. E resumo, reencarnar significa o reforço do espírito a um novo corpo. Ele coloca isso. Na Europa, com o surgimento... Bom, ele faz algumas colocações sobre Allan Kardec, que nós citamos no início, Em suma, essa ideia de reencarnação é a tentativa humana de alcançar a evolução pelos méritos próprios. Isso aí, é exatamente isso, o ponto é esse, você tem que ter mérito. E a palavra de Deus, o Evangelho, ele é diametralmente contra. Você não tem mérito porque você não tem capacidade de ter mérito, Você não tem a capacidade por conta da decadência pecaminosa. Você precisa da intervenção de Deus. E Deus mandou Jesus exatamente para anular essa incapacidade, pagando o preço maldito do pecado em seu lugar, no meu lugar. Essa é a doutrina cristã. Eu creio na doutrina cristã e defendo a doutrina cristã. Como a gente citou ainda há pouco, é pela graça, ou seja, favor imerecido. Favor imerecido. Tá certo? Nós temos aqui... Voltando aqui a conectar aqui no WhatsApp, para ver algumas colocações. Já estamos no final do programa. Nós já estamos no final do programa. Mas nós queremos trazer... O pastor Manfredo, ele finalmente conseguiu gravar o áudio aqui. Deixa eu ver. Perdão, desculpe. Na verdade, eu confundi o pastor Manfredo com o irmão Samuel, que não pôde estar conosco. Irmão Samuel, muito obrigado pela participação. Foram colocações do irmão Samuel, que foram feitas ainda há pouco. Eu quero ouvir, nesses minutos finais, a manifestação, a participação do irmão Manfredo. Vamos ver se vai dar tempo a isso. Então, em resumo,
não dá para conciliar. Forçar. Bom, eu acho que o teólogo espírita poderia dizer o seguinte: olha, realmente seria mais honesto do ponto de vista filosófico e teológico. Realmente o cristianismo ele não traz evidências da reencarnação. Ele não traz evidências, ele não segue essa doutrina. Porém, nós entendemos que essa é a doutrina. E há algumas pistas que a gente quer pegar, mas veja bem, vendo o contexto, vendo todos os livros do Novo Testamento, realmente não dá a entender isso. Dá margem para ressurreição. Mas nós acreditamos que tem um acréscimo, que vocês não entenderam ainda. Acho que seria mais lógico, né? Como eles dizem que o espiritismo kardecista é a promessa do novo, referindo-se ao Espírito Santo. É preciso que eu vá. O espírita kardecista, a doutrina, diz o seguinte: quando Jesus fala, é preciso que eu vá para que o Consolador venha, eles dizem que Jesus está fazendo menção ao Espiritismo. Não é verdade. Não há base bíblica. Nós temos dezenas de versículos posterior ao que Jesus fala, dia de Pentecostes, né? A ação do Espírito Santo através dos dons, fazendo menção clara que é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, que é a divindade agindo da maneira mais íntima dentro do homem, usando o próprio homem regenerado em Cristo Jesus. Portanto, então é complicado você querer achar cabelo em ovo. É complicado demais isso. Com todo respeito devido, é como dizem os advogados, né, com toda a vênia devida. Olha, vamos ouvir aqui a manifestação e concluir nesse momento assim, com o Manfredo agora, nesse exato momento. Jesus ressuscitou porque morreu, lógico, e após 3 dias... Deixa eu colocar do início novamente. Meu caro e amado pastor Pedro, falar de ressurreição, reencarnação é um pouco complicado, mas conforme a doutrina bíblica, nós temos algumas coisas a dizer. Jesus ressuscitou porque morreu, lógico. E após 3 dias, ele voltou a viver no mesmo corpo. E aí nós vemos o que está escrito lá em Mateus 28, versículos 5 e 7, Marcos 16, 6, Lucas 24, versículo 3 e 4, João 20, versículo 1 e 9. Só porque o pessoal escuta aqui no Face, pode aumentar mais? Glorioso, podendo ser tocado, conforme diz o Evangelho de João, capítulo 20, 17 e 27, e também atravessar portas e paredes sem a necessidade de ser aberta ou derrubada, como diz João 20, 19, o corpo de Jesus ressuscitado é um corpo semelhante ao que recebemos no final dos tempos. Entretanto, reencarnação significa voltar a encarnar, materializar-se novamente. É uma doutrina que não possui nenhuma base bíblica, nem encontra amparo na tradição teológica. Portanto, não pode ser aceita por nenhum cristão verdadeiro. A doutrina da reencarnação afirma que o espírito do morto assumirá um novo corpo para fins de purificação, ou seja, as sucessivas reencarnações do espírito o faz alcançar a perfeição no final desse longo processo. E aí ele purifica-se de suas culpas e pecados cometidos nas várias reencarnações que ele viera passado. E tem mais, alguns doutrinadores espíritas dizem que na reencarnação chegam até a ver algumas aberrações. Por exemplo, o espírito humano pode reencarnar-se no corpo de animal ou vegetal, e que quando o espírito atinge a perfeição pode se transformar em Deus. Em Hebreus 9, versículo 27, está escrito que para os homens está estabelecido morrerem uma só vez e em seguida vem o juízo. Isso significa que após a nossa morte receberemos o veredito final de Deus. Ou estamos salvos ou seremos condenados. Se formos condenados, não haverá outra chance de reencarnação para chegarmos à perfeição. Em Lucas 23, 43,
Jesus afirmou ao bom ladrão que tinha sido crucificado com ele: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pela doutrina do Espiritismo, esse bom ladrão não estaria totalmente purificado, pois havia roubado e precisaria encarnar-se novamente. Então Jesus lhe dá a sentença final: hoje você está salvo no paraíso comigo. No Novo Testamento, afirma que Jesus morreu pelos nossos pecados, venceu a morte e assim nos garantiu a vida eterna. Ora, se houvesse reencarnação, para que precisaríamos de um Redentor? Nós mesmos, pelos nossos próprios méritos, nós alcançaríamos a perfeição e a salvação como Jesus. É isso aí. Logo, a reencarnação mina a base do cristianismo, que é aceitar Jesus como verdadeiro Deus e homem. Perfeita abordagem do pastor Manfredo, também defensor público, ali em João Pessoa. Pastor Manfredo, muito obrigado por sua participação. Quero agradecer a Lídia pela sua participação, a irmã Valéria também, ali de Bahia, que participou novamente. E dizer que o tempo, infelizmente, acabou, né? Muita coisa. Domingo que vem estaremos de volta, trazendo mais um tema para reflexão do programa Bate-Papo com a Verdade. Vamos ouvir a vinheta e estaremos encerrando com um louvor. Um grande abraço a você que nos ouviu. Obrigado pela audiência no Face, obrigado pela audiência na emissora. Programa Bate-Papo com a Verdade. Um programa esclarecedor, reflexivo, elucidativo. A Bíblia levada a sério. Obrigado a você do Facebook. Deus abençoe sua vida. E até domingo que vem, 11 da manhã.